Neste vídeo vamos dar uma demonstração bem simples, bem elementar, de que o valor limite para o qual a 2 série converge é π² sobre 6. Tá? Em geral você sabe, né, demonstrar que a série ela é convergente. Em geral você não sabe dizer quem é o valor da soma. No caso, para essa 2 série, em geral a gente faz o teste da integral. Né? De fato, se você tentar aí fazer a integral de 1 até infinito, de 1 sobre x² dx, você vai ver que isso aí dá 1. Portanto, ao menos convergente ela é. Mas aí, ó, veja que quando você aplica o teste da integral, o valor que resulta do teste da integral pode não ser o valor real da soma, né? De fato, nós vamos exibir que o valor real da soma é π² sobre 6. E aí, historicamente, né, o primeiro cidadão a provar esse fato foi Euler, aproximadamente em 1735, mas a demonstração que ele fez envolve um pouquinho da teoria de números complexos. Tá? Aí nós vamos seguir uma prova mais simples, que foi dada por um matemático chamado Harper, em 2003, e essa demonstração utiliza apenas noções de cálculo 1, 2 e 3. Tá? Utiliza teorema de Fubini, utiliza expansão em série de potências, tá, de uma determinada função, utiliza integração, é essencialmente o que nós aprendemos em cursos de cálculo. E está aqui o que nós queremos provar, né? Está em forma de teorema. E para que a gente não fique perdido, uma vez que a demonstração ela é simples, tá? Mas isso não quer dizer que ela é curta. Ela é bem longa. E eu vou dizer o passo a passo para que fique bem entendido o que é que vai ser feito. O primeiro passo é fazer o seguinte, ó, é mostrar que essa integral dupla aqui, o valor dela é π² sobre 8. Em seguida, nós mostramos que esse somatório infinito aqui coincide com a integral daqui de cima, com a integral dupla. Consequentemente, juntando o passo 1 e 2, você tem que essa soma ela deve dar π² sobre 8. O passo 4 vai consistir de perceber que quando você faz 3 sobre 4 do somatório de 1 sobre n², isso dá exatamente essa série que está aqui do lado esquerdo. E com isso, você vai poder igualar 3 sobre 4 desse somatório de 1 sobre n² com π² sobre 8. Daí você passa o 4 para cima e o 3 para baixo, e daí você chega no tão sonhado resultado, né? Então é assim que se demonstra, né, esse fato. E daí vamos resolver passo a passo, tá? Passo 1, vamos mostrar que essa integral converge para π² sobre 8. Inicialmente eu vou fazer uma manipulação aqui, ó, bem simples. Isso aqui é a mesma coisa que a integral de 0 até infinito. Aí aqui, ó, eu vou mover para fora 1 sobre x² mais 1. Tá? Isso aqui a gente pode mover para fora dessa integral mais interna, porque essa integral mais interna é em dy, né? E x² mais 1, né? Isso não depende de y. Então a gente pode fazer isso, e aqui dentro você mantém a integral mais interna, que eu vou manter dessa forma, né? X sobre xy ao quadrado mais 1 aqui dy, e lá fora dx. Aí eu vou começar resolvendo essa integral mais interna. Tá? Eu vou fazer uma substituição, que é a seguinte, né? Uma substituição padrão. Eu vou chamar xy igual a u. Como eu estou integrando em y, então você tem que o diferencial fica x dy igual a du. E aí, como você tem valores extremos, né, para y, você tem também o seguinte, ó, quando y for igual a 0, você troca y bem aqui por 0, né, fica x vezes 0, você obtém que u é igual a 0. Quando você tiver y igual a 1, trocando y por 1, você vai obter u igual a x. Então aí a gente reescreve a última integral utilizando essa substituição. Então, por exemplo, ó, isso aqui é igual a asterisco, e daqui a gente continua. Isso vai ser a integral de 0 até infinito de 1 sobre x² mais 1. E agora a gente faz a substituição, né? Fica a integral de 0 até x de du sobre 1 mais u ao quadrado. E ali fora dx, né? Veja que, em razão disso aqui, né, desse diferencial ser da forma x dy igual a du, foi que eu peguei e deixei esse x aqui em cima dentro da integral mais interna, exatamente para a gente poder substituir pelo du, tá bom? E aí, continuando,
essa integral mais interna a gente sabe resolver, né? Integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado, isso é o arco tangente, né? Então aqui fica assim, ó, a integral de 0 até infinito sobre x² mais 1. Aí aqui dentro a gente resolve a primeira integral, né? Isso vai dar o arco tangente de u desde 0 até x, né? Isso aqui que eu estou aplicando é o teorema fundamental do cálculo, tá? Para essa parte mais de dentro. E aí, né, a gente completa. A gente aplica em x e em 0. Mas arco tangente de 0 é igual a 0. Então aqui só vai resultar, né, dessa parte mais interna, o arco tangente de x. Então essa integral aí, ela se reescreve assim, ó, integral de 0 até infinito do arco tangente de x dividido por x² mais 1 dx, né? Aí agora a gente tem que resolver essa integral aí. Novamente vai ser uma substituição, tá? A substituição vai ser a seguinte, ó. Veja que é até claro, né, o que é que você vai substituir. Você sabe que a derivada do arco tangente de x é 1 sobre x² mais 1, né? Então aqui a gente chama exatamente, nesse caso v, né, porque a gente já usou u, de arco tangente de x. Então, quando você olhar dv, isso vai ser exatamente 1 sobre x² mais 1 dx. E aí tem os extremos, né? Os extremos, né, são de 0 até infinito. Daí, quando você tiver x igual a 0, o arco tangente de 0 é 0, né? Portanto, você vai ter v igual a 0. Só que quando você tiver o x infinito, né, isso aqui é um abusinho de notação, você vai ter, trocando x aqui por infinito, né? Você teria o v igual ao arco tangente de infinito. Só que aí a gente sabe que o ângulo cuja tangente é infinita, né, é exatamente π sobre 2. Então, essa integral aqui, que a gente pode chamar aqui de 2 asteriscos, ela pode ser reescrita da seguinte forma. Isso é igual a integral de 0 até π sobre 2 apenas de v dv, né? Porque v é o arco tangente e dv é 1 sobre x² mais 1, que é exatamente a parte que pega 1 e esse denominador aqui. Então, ela se reduz a uma integral bem simples, né? Que isso aí, utilizando o teorema fundamental do cálculo, né? v² sobre 2, de 0 até π sobre 2. Só que aí, substituindo, né, você fica com π² sobre 4 e aqui sobre 2, que é exatamente o resultado que a gente queria mostrar, né? A integral da π² sobre 8. Então, aqui acabamos de mostrar o passo 1. Aí agora vamos para o passo 2, né? Vamos mostrar que essa integral aqui de cima, ela de fato coincide com esse somatório infinito, né? De 1 sobre 2n mais 1 ao quadrado. Para isso, a gente vai precisar utilizar a ideia de série de potências, tá certo? Então, vamos lá para o passo 2. A primeira coisa que você deve perceber é a seguinte identidade, ó. Como é que você percebe, né, que realmente esse lado esquerdo aqui ele é igual a esse lado direito? É só você manipular o lado direito, tá? Você faz aqui o MMC com esses termos, né? Então, isso aqui vai virar uma multiplicação desse termo com esse. Aí, aqui em cima vai aparecer x² mais 1 multiplicando esse. E aqui nesse outro vai aparecer esse termo xy² mais 1 multiplicando. Aí você manipula o numerador e você vê que cancela com esse termo aqui e você volta para esse lado. Então eu deixo para vocês, como exercício, fazer as manipulações aqui no lado direito para chegar no lado esquerdo, para você ver que realmente funciona essa identidade. Daí, utilizando essa identidade, a gente pode reescrever a integral do passo 1, né? A gente faz o seguinte, ó. Utilizando a identidade, né, a gente pondo na integral dupla, uma vez que a identidade é exatamente para o termo que está dentro da integral dupla do passo 1, a gente obtém isso aqui, né? E agora a gente pode utilizar o teorema de Fubini, tá? Para a gente mudar a ordem de integração aqui. Então perceba que eu vou utilizar aqui Fubini. Você fica com o seguinte, ó. Integral de 0 até 1. Aí, o termo que só depende de y, né, eu posso colocar para fora, ó, fica 1 sobre 2y² menos 1. E aqui dentro, né, integral de 0 até infinito, desse termo aqui que havia sobrado. Aí, aqui dentro, dx,
e aqui fora dy. Então eu mudei a ordem de integração, né, e coloquei esse termo aqui que só depende de y para fora. Aí agora nós vamos resolver essa integral mais interna, né? Repara que nesse primeiro termo aqui, você vai fazer a integração dx, né? Então aqui se você faz uma substituição exatamente da forma, por exemplo, u igual a xy elevado ao quadrado, então quando você deriva em x, você tem que du é exatamente 2x y ao quadrado dx, né? É só derivar esse termo xy ao quadrado com respeito a x, você enxerga y como constante. Então aí com essa substituição, você repara que essa integral mais interna ela ficaria assim, ó. Ela ficaria da forma, olha para cá, ó, só para a gente perceber. Integral de du sobre 1 mais u. E essa integral aí ela é simples, né? Ela é exatamente o ln do módulo de 1 mais u. Só que nesse caso, u é xy ao quadrado, portanto ele é positivo. Então você pode retirar o módulo e essa primeira integral seria exatamente o ln de 1 mais xy elevado ao quadrado. Então seria isso a integral, né, indefinida desse primeiro termo aqui. Já desse segundo termo, é só você fazer x² igual a um certo v, então você tem que dv é 2x dx, e aí ela novamente se tornaria uma integral desse tipo aqui. Portanto, a integral apenas desse termo aí seria, analogamente ao de cima, ln de 1 mais x². Então aí, sabendo disso, né, a gente fica com o seguinte: quais são as integrais indefinidas, né? A gente já pode colocar aqui, ó, ln de xy ao quadrado mais 1 menos o ln de x² mais 1. Aí você pode manter, né, já que a gente voltou para as variáveis, o limite de integração, né, desde 0 até infinito. Então aqui, ó, isso aqui substituído em 0 e em infinito. E aqui para não confundir as variáveis, tá? Esse caso aqui a gente fez o integral em x, né? Então é de x igual a 0 até x igual a infinito, e aqui fora fica o dy, que é dessa integral mais externa. Bom, aí você vê o seguinte, ó, quando você substituir em x igual a 0, você vai ter ln de 1 menos ln de 1, que é 0 menos 0, né? Então não interessa. Agora, quando x é igual a infinito, aí você vai ter um limite, né? Então fica assim, ó, integral de 0 até 1. Aí aqui você coloca a função que está aqui fora, né? E bem aqui, isso aqui está acompanhado pelo limite. Quando x tende a infinito, como aqui você tem uma diferença de ln's, você sabe dessa propriedade aqui, né? Que ln de a sobre b é ln de a menos o ln de b. Portanto, o que está acima pode ficar assim, ó, ln de xy ao quadrado mais 1 sobre x² mais 1. Aí aqui dy. Aí agora, como é que a gente faz para resolver esse limite aí? Você pode utilizar, por exemplo, a continuidade do ln, e você poderia fazer isso aqui, ó, integral de 0 até 1, 1 sobre 2, que multiplica y² menos 1. Aí você poderia fazer ln do limite, quando x tende a infinito, de x y ao quadrado mais 1 sobre x² mais 1. Aí para resolver esse limite mais interno, você faz uma manipulaçãozinha, ó. Fica o seguinte: você poderia fazer assim, ó, você pode isolar x ao quadrado em cima e embaixo, ó. Você poderia fazer assim, ó, x², aí aqui multiplica y ao quadrado mais 1 sobre x², e aqui embaixo você faz a mesma coisa, ó, x² multiplica 1 mais 1 sobre x² dy. Então você pode esquecer esses termos aqui e fazer o x tender para infinito. Então você vê, ó, que esse termo vai para 0, esse daqui também vai para 0, portanto o numerador vai para y² e o numerador vai para 1. Portanto, essa integral aí de cima ela fica igual à integral de 0 até 1 de 1 sobre 2 vezes ao quadrado menos 1
e aqui você ficou com ln de y ao quadrado. Só que aí você também lembra dessa propriedade aqui de ln, né? ln de a elevado a algum b, isso é a mesma coisa que b ln de a. Então aqui, como tem y ao quadrado, ln de y ao quadrado é a mesma coisa que 2 ln de y. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que a integral de 0 até 1 de 2 ln de y sobre 2 vezes y ao quadrado menos 1 dy, que é exatamente, né, a integral de 0 até 1 de ln de y sobre y ao quadrado menos 1. Então, ó, no final de conta, nós temos que resolver essa integral aqui. A integral aqui em 3 asteriscos. Essa integral a gente resolve com integração por partes, tá? Veja só como vai ficar. Lembra como é que faz, né? A gente chama u de ln de y. Ou seja, u é igual ao numerador, né? E aí a gente vai chamar de dv exatamente essa parte aqui que tem um denominador. Então, dv vai ser exatamente dy sobre y ao quadrado menos 1. Consequentemente, du vai ser 1 sobre y, dy, né? E aí, como é que a gente obtém v, né? A gente obtém v fazendo a integral, né? Aqui e aqui. Mas aí, como é que você vai conseguir, né? Então, v, ó, vai ser exatamente a integral de dy sobre y ao quadrado menos 1. Aí você repara o seguinte, para você conseguir esse valor de v. Você repara que y ao quadrado menos 1 pode ser escrito da seguinte forma, como 1 sobre 2 vezes y menos 1, menos sobre 2 vezes y mais 1, aí aqui dy. Aí beleza, mas o que é que você usou aqui, né, para dizer que dy pode ser escrito dessa forma? Claro que você pode recuperar essa forma daqui de cima, fazendo o MMC, tá? Mas o que eu usei aqui, daqui para cá, foram as frações parciais. Aí a integral de cada um desses termos, né, dão logaritmos naturais, né? Então, essa primeira aqui, ó, é 1 meio do ln do módulo de y menos 1 menos 1 meio do ln do módulo de y mais 1. Daí, como a gente vê aqui que a integral é de 0 até 1, a gente sabe escrever esses módulos, né? A gente pode retirar o módulo com as seguintes observações. Como você sabe que y está entre 0 e 1, então, o módulo de y menos 1, isso é exatamente menos y menos 1, que é exatamente 1 menos y, né? Exatamente para que isso seja positivo, né? A gente tem que ter 1 menos y igual a esse módulo. Já esse daqui é o próprio y mais 1, né? Já que isso aí vai ser maior do que 1 sempre. Então, isso aqui é exatamente 1 meio do ln de 1 menos y menos 1 meio do ln de 1 mais y. E aí você usa a propriedade do logaritmo e escreve como logaritmo da divisão, né? Então isso aqui é 1 meio do ln de 1 menos y sobre 1 mais y. Pronto, e isso é que é teu valor de v. Então aí, continuando a conta lá de 3 asterisco, usando a integração por parte, então como é que fica, né? Fica u vezes v. Então quem é nosso u? Nosso u é ln de y. E nosso v é esse valor, 1 meio do ln dessa divisão, aplicado no extremo, né? Então fica assim, ó. Você pode colocar na frente esse 1 meio, aí vai ter ln de y, e aqui ln de 1 menos y sobre 1 mais y. Isso aqui desde 0 até 1. Aí agora menos a integral de v du. Então nosso v é 1 meio desse ln, e nosso du é 1 sobre y dy. Então você pode colocar assim, ó, 1 meio de 1 sobre y, e aqui você coloca ln de 1 menos y sobre 1 mais y. Aí bem aqui dy. Isso desde 0 até 1. Aí aqui vai ficar como exercício de cálculo 1 para vocês, tá? Calcular esse resultado aqui. Esse resultado aqui, de fato, vai ser 0. Tá? Isso aqui vai ser um exercício. De fato, aqui você dá uma organizadazinha para usar L'Hopital, tá bom? Porque aqui veja que você não pode aplicar direto nem em 1, nem em 0. Porque quando você aplica em 1, você ficaria, ó, com o ln de 1, que seria 0, multiplicando o ln de 0, né? O ln de 0 não está definido. Da mesma forma, quando você aplicasse em 0, você teria o ln de 0 bem aqui. Então, dá para você dar uma organizada e usar L'Hopital.
Mas de fato, quando você manda o limite para 1 e para 0, ambos dão 0, portanto o resultado é 0. Para você ver que eu não estou mentindo, ó, a gente pode colocar aqui o Wolfram para fazer para a gente. Ó. Quando você faz aquele limite e manda para o x tender a 0, aqui ó, veja que o resultado dá 0. Quando você manda para 1, então veja que também é 0. Portanto, todo aquele resultado ali é 0. E daí você conclui, né, que essa integral aí é exatamente esse pedaço aqui apenas. Então, portanto, a integral de 0 até 1 do ln de y sobre y² menos 1 dy, isso é a integral de 0 até 1, né, que é essa parte aqui, né, que eu sublinhei de vermelho. Então, eu vou colocar nessa ordem aqui, ó, 1 sobre y, e aqui 1 meio do ln de 1 menos y sobre 1 mais y. E aqui tem um sinalzinho de menos. Aí agora é que a gente vai utilizar a noção de série de potências, tá? A gente vai substituir esse termo aqui por sua série de potências, tá? Que é o seguinte, ó. Vamos chamar isso aqui de estrela. E agora vamos achar a série de potências de estrela. A primeira coisa é que estrela, de fato, é uma função conhecida, tá? 1 meio de ln de 1 menos y sobre 1 mais y, isso é exatamente menos o arco tangente hiperbólico de y. Tá? Isso aqui é um fato, talvez vocês não consigam enxergar tão diretamente, mas vocês vão enxergar agora que eu vou escrever a definição de tangente hiperbólica. Tá? Vamos primeiro, ó, relembrar desde o início, né, quem é que é seno e cosseno hiperbólico. Pequeno lembrete aqui sobre as funções hiperbólicas. Ó, lembra que o seno hiperbólico x, isso é e elevado a x menos e a menos x sobre 2. E lembra que o cosseno hiperbólico de x, isso é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Portanto, a tangente hiperbólica nada mais é do que a divisão do seno hiperbólico pelo cosseno hiperbólico. Tá? Então, ó, a tangente hiperbólica de x, isso é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre e elevado a x mais e a menos x. Exatamente porque quando você faz a divisão do seno hiperbólico pelo cosseno hiperbólico, você cancela esses dois e aí você fica com esse termo aqui. Aí eu estou te afirmando aqui nesse quadrado vermelho que o arco tangente, né, ou seja, a função inversa da tangente hiperbólica é dado por esse ln aí, 1 meio desse ln. E aí como é que você pode verificar isso? Também vai ser um exercício com as definições, né, de tangente hiperbólica que eu acabei de dar e do arco tangente que eu disse que é 1 meio desse ln. Eu quero que você verifique a composição, né? Eu quero que você verifique, ó, que a tangente hiperbólica, quando você aplica no arco tangente hiperbólico, que eu defini, né, de x, isso dá exatamente a identidade, né? Ou seja, quando você faz a composição da identidade, isso é exatamente o que quer dizer que a função arco tangente é a inversa da tangente hiperbólica, né? Portanto, com essas definições aqui, você realmente vai conseguir verificar que isso dá exatamente menos o arco tangente hiperbólico, tá? Então, sabendo disso, a gente escreve a sua série de potências. Aí um outro lembrete é quem é a série de potências do arco tangente hiperbólico. Eu já vou colocar direto, tá? Lembre que a série de potências, de fato a série de Maclaurin do arco tangente hiperbólico, ela é a seguinte, ó. É somatório de x elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1. Isso com n desde 0 até infinito. Tá certo? Essa aqui é que é a série do arco tangente hiperbólico. Esqueci do H aqui, vamos colocar o H. Para quem não lembra como é que acha, né, essa série de potências, você pode utilizar o teorema de derivação e integração termo a termo para encontrar. Você, por exemplo, deriva o arco tangente hiperbólico de x, você vai encontrar que o resultado da derivada vai ser 1 sobre 1 menos x². Aí 1 sobre 1 menos x², isso aqui pode ser representado pela série somatório
de x elevado a 2n, né? Exatamente como uma série geométrica, né? Em que o teu termo r, né, da série geométrica é x². Então aí você sabe que a série geométrica você pode representar como somatório de Rn, só que esse r é x², por isso que fica x2n. E em seguida você pega e integra termo a termo. E daí você obtém essa série aqui, exatamente recuperando o teu arcotangente hiperbólico. Para quem quiser saber mais sobre como é que encontra essas séries de potência, um pouquinho mais sobre essa teoria, eu vou deixar aqui em cima no card um link para um vídeo da playlist de cálculo 3 aqui do canal, em que são introduzidas essas noções aí de série de potências. Então, retornando para o nosso problema, esse termo que a gente tem aqui em estrela é exatamente pegar esse quadrado aqui de vermelho e fazer a multiplicação por menos 1 sobre y. Né? Porque ó, tem um sinal de menos aqui que não entrou e tem esse 1 sobre y. Então, fazendo a multiplicação, né, de menos 1 sobre y nos dois lados, você vai obter o seguinte. Ó. Eu só peguei aqui esse quadrado vermelho e multipliquei menos 1 sobre y dos dois lados. Mas daí a gente, como eu expliquei aqui embaixo, a gente tem a série de potências do arco tangente, né, hiperbólico. Você só troca aqui o x pelo y. Então, aí, consequentemente, você vai ter o seguinte, ó. Menos, com esse menos aqui fica mais, né? Então, não preciso me preocupar mais com esse sinal. Então, você vai ter, ó, 1 sobre y. Aí, escreve a série de potências, tá? Somatório desde n igual a 0 até infinito de y elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1. Só que aí, como você tem esse termo 1 sobre y aqui, ele pode se juntar, né, a esse somatório, só que ele sobe na forma y a menos 1. Aí ele cancela com esse 1 que tem bem aqui. Então, ó, isso é a mesma coisa que somatório desde n igual a 0 até infinito de y elevado a 2n sobre 2n mais 1. Ah, perdão, aqui embaixo é 1, tá? Pronto, agora show de bola, né? Como aqui nessa parte você está querendo o resultado dessa integral, você passa, nessa equação que nós obtivemos aqui, a integral dos dois lados. Então, bem aqui, ó, integral desde 0 até 1 dy, que é o que nós queríamos. Consequentemente, ó, apareceu a integral aqui, apareceu a integral aqui e, finalmente, apareceu a integral aqui, ó. Mas tem um teorema, né, sobre as séries de potências que diz que a gente pode integrar termo a termo. Então, isso é a mesma coisa, né, que o somatório desde n igual a 0 até infinito da integral de 0 até 1 de y elevado a 2n sobre 2n mais 1 dy. Aí, ó, isso é a mesma coisa, somatório desde n igual a 0 até infinito. E aí você tem que integrar y elevado a 2n, né? Você pode pegar, se quiser, esse 2n mais 1 que já está aqui embaixo e joga ele para fora antes de fazer a integração. Então, ó, fica 1 sobre 2n mais 1. E aqui, integral de 0 até 1 de y elevado a 2n dy. Só que a integral de y elevado a 2n é exatamente y elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que somatório desde n igual a 0 até infinito de 1 sobre 2n mais 1. Aí aqui, o resultado dessa integral deu exatamente y elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Isso de 0 até 1. Quando você substitui em 0, isso dá 0. Quando substitui em 1, você fica com isso aqui, ó. Somatório desde n igual a 0 até infinito de 1. Aí aqui em cima também ficou 1 sobre 2n mais 1. Então esse resultado é exatamente 1 sobre 2n mais 1 elevado ao quadrado. E aí nós concluímos, né, o nosso passo 2. Veja só. O nosso passo 2, ó, queríamos mostrar exatamente aquela série que deu no final, somatório desde n igual a 0 até infinito. Isso coincidia com essa integral aqui que nós resolvemos no passo 1. E foi o que nós mostramos, ó. Se você perceber, começamos a conta do passo 2, né, com a integral que nós resolvemos no item 1. Usamos Fubini, fizemos várias manipulações.
E no fim das contas, nós chegamos que essa integral coincide com esse somatório. Então aqui está mostrado o item 2. O item 3 segue imediatamente, né? Aqui no item 3 não tem o que fazer, porque ó, pelo item 2, esse somatório é igual a essa integral. E pelo item 1, essa integral é igual a π² sobre 8. Então não tem o que fazer, o resultado é esse aqui. Aí beleza, aí vamos para o passo final. O passo final é mostrar essa relação aqui, né? Que 3/4 de 1 sobre n² é igual a essa série que nós obtivemos aí no final do passo 2. Então aqui continuando, só para deixar registrado, né? O passo 3 não tem o que fazer, tá ok? E agora vamos para o passo 4. Então vamos lá, é uma manipulação, tá? Uma manipulação esperta. 3/4 do somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n². Aí você pode fazer essa manipulação, ó. 3/4 é a mesma coisa que 1 menos 1/4, né? Então aí você faz essa separação, né? Isso é a mesma coisa que 1 vezes essa série, né? Somatório de 1 sobre n², desde n igual a 1 até infinito, menos 1/4 da própria série, somatório desde n igual a 1 até infinito de 1 sobre n². A gente não tem nenhum problema em fazer isso, porque essa série é convergente, tá? Isso são números, né? No final das contas. Só que aí você faz uma outra manipulação, ó. Veja que isso é o somatório desde n igual a 1 até infinito de 1 sobre n². Só que esse 1/4 aqui você pode transformar nisso, ó. 1 sobre 2 elevado a 2. Você pode entrar com esse 1 sobre 2 elevado a 2 para dentro. E como n também tem potência 2, você pode juntar, né? Então fica somatório de 1 sobre 2n². Então aqui ó, você pode colocar menos somatório desde n igual a 1 até infinito de 1 sobre 2n². Aí você percebe o seguinte, ó, eu vou expandir um pouquinho de cada uma das duas séries para você perceber o que é que dá. Quando você expande essa série 1 sobre n², você fica com o seguinte, ó, 1 sobre n² desde n igual a 1 até infinito. Você vai ficar com 1, quando n for igual a 2, você fica com 1 sobre 4. Quando n for igual a 3, você fica com 1 sobre 9. Quando n igual a 4, 1 sobre 16. N igual a 5, 1 sobre 25. N igual a 6, 1 sobre 36. E assim vai, né? Aí agora vamos expandir a outra. Somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre 2n elevado a 2. Quando n igual a 1, você fica com 1 sobre 4. N igual a 2, você fica com 1 sobre 4². Então você fica com mais 1 sobre 16. N igual a 3, 2 vezes 3, 6. 6² 36. Então aqui você fica com mais 1 sobre 36. E assim vai, né? Aí você percebe o que disso? Você percebe que como você está fazendo bem aqui uma subtração dessas duas séries, essa série de baixo aqui, ela vai pegar e vai cancelar dessa de cima as potências de números pares, né? Você vê, ó, 1 sobre 4 que está bem aqui, ó, ele vai cancelar com esse daqui. 1 sobre 16 vai cancelar com esse. 1 sobre 36 vai cancelar com esse. E assim os próximos, né? Que são potências de números pares. Então, o que é que você vê que vai sobrando dessa diferença? Ó, vai sobrando, ó, 1 mais 1 sobre 9 mais 1 sobre 25. Né? E você vê que o que vai sobrando são as potências de números ímpares, né? Porque ó, 1 sobre 9 é a mesma coisa que 1 sobre 3². 1 sobre 25 é a mesma coisa que 1 sobre 5². Quem seria o próximo que vai sobrar? Vai sobrar ó, 1 sobre 49, que é a mesma coisa que 1 sobre 7², e assim vai. Então, como o que está sobrando são as potências quadráticas de números ímpares, isso é exatamente o somatório que a gente deseja, né? Somatório desde n igual a 0 até infinito de 1 sobre 2n mais 1 elevado ao quadrado, né? Porque é exatamente a soma das potências de números ímpares, que era o que a gente gostaria de mostrar, né? Que 3/4 dessa série aqui coincide com essa série aqui. E aí a gente conclui, né? Porque essa última série foi o que a gente calculou no passo 2, né? Deu π² sobre 8.
essa série aqui, ó, ela é igual a π² sobre 8. Isso aqui pelo passo 2. Consequentemente, como você está lidando com 3/4 de 1 sobre n ao quadrado, você fica com isso, ó. Então, 3/4, somatório desde n igual a 1 até infinito de 1 sobre n² é a mesma coisa que π² sobre 8. Passa 4 multiplicando e 3 dividindo. Consequentemente, você vai conseguir o resultado desejado, né? Que a 2 série tem valor de soma exatamente igual a π² sobre 6. Pronto, então tá aí a demonstração, né, desse belíssimo resultado. E com isso nós encerramos esse vídeo.